começando mais um Movimento Jovem. Eu sou a Maria Ribeiro e eu tô aqui com meu amigo Alexandre Rios. Sou eu mesmo, mais uma vez aqui no Movimento Jovem, porque é muito bom estar aqui com vocês de casa, com todo mundo que nos acompanha, as irmãzinhas que sempre nos dão um abraço lá na igreja. É uma alegria, é um prazer estar aqui de novo. Maria, o que nós vamos ter hoje? Gente, hoje tem esse programa tá especial. Tem bate-papo, tem musical, tem assuntos interessantes e nós já estamos com o nosso primeiro convidado, que, gente, ele que começou a apresentar o Movimento Jovem. De quem que a gente tá falando, Ale? Pastor Glauber Murari, seja muito bem-vindo ao Movimento Jovem, pastor. Oi, Alexandre, Maria, prazer falar com vocês. Boa tarde. Glória, boa tarde. Boa tarde. Já estamos prazer. aqui. Tô nervosa, hein? Tô nervoso porque pastor Glauber, para quem não sabe, foi o primeiro apresentador aqui do Movimento Jovem, então eu acho que, na verdade, a gente está aqui mais para aprender do que para perguntar algumas coisas, né, pastor? Quase isso. A alegria é minha, uma honra poder estar participando com vocês, e é bom saber, né, que esse programa continua no ar depois de tantos anos, continua sendo esse canal de bênção na vida de milhões de jovens. Glória a Deus. Glória a Deus, e fala pro pessoal de onde que o senhor tá falando, pastor? Porque daí a gente tava conversando antes, lá onde ele tá, chega a fazer menos 30. Isso é desrespeito com a gente. Eu que não gosto de sentir frio, odeio. De onde o senhor tá falando, pastor? Olha, eu estou em Boston nesse momento, estou aqui nos estúdios da redação da nossa Rádio USA. Uau. E pastor, quando foi que o senhor foi para Boston? Porque eu, desde que eu me conheço por gente, o pastor Glauber já está em Boston desde esse tempo. Quando foi, mais ou menos, pastor? Olha, eu estou há exatos 18 anos aqui em Boston. Boston é a capital do estado de Massachusetts. Cheguei aqui no ano de 2006. Uau, 18 anos já, né? Foi o ano que eu me converti, o ano que eu entrei na sede, o pastor estava indo lá para Boston. E, pastor, quais são os maiores desafios que o senhor passou, né? Indo para aí com toda a família. Como que foi desde o início até hoje? Quais foram os maiores desafios, pastor? Olha, a primeira coisa que você enfrenta quando você vai para um outro país é o desafio da língua. Esse é o primeiro aspecto. Você chega em um local onde a língua é outra, né? Então, o inglês foi, eu acho, o primeiro desafio. O segundo é a questão da cultura. Você tem que se ambientalizar, estar em um lugar onde a cultura é totalmente diferente da sua. Então você precisa aprender a conhecer a cultura e respeitar a cultura do lugar onde você está. É como você recomeçar de novo. E acho que o ponto mais difícil é a saudade dos amigos e a saudade da família. Isso também pesa bastante. Eu me lembro muito do Abraão, né? Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você está, porque você está perto da família, de amigos, isso te dá uma estrutura. Verdade. E você sair diante de tudo isso, estar em um lugar sozinho, sem você ter essas pessoas que você pode estender as mãos em caso de necessidade, isso é algo que complica. Então, eu acredito que esses três aspectos foram grandes complicadores, mas o mais importante é você saber que Deus está ao seu lado e, se apegando a Ele, você tem forças para poder superar esses grandes desafios. Uau, pastor. Então, o pastor Glauber é pastor da Igreja da Graça desde aqui de São Paulo, né? Há tantos anos atrás. E com relação ao Evangelho, pastor, teve alguma coisa que o senhor se surpreendeu na hora de pregar, na hora de evangelizar em outro país? Olha, aqui nos Estados Unidos, eu sempre ouvi falar sobre ser um país cristão, sobre ser um país evangelizado. Porém, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu encontrei um país diferente daquele que eu ouvia falar. Embora o país seja realmente um país cristão, mas o tipo do evangelho encontrado aqui não foi aquele país fervoroso como eu pensava que era. Embora seja, né, um país cristão, mas é um país onde o evangelho de alguma forma estava adormecido, pelo menos na área onde eu vim estar. Existe aqui nos Estados Unidos, onde eles chamam de Bible Belt, que é a parte central do país, onde você tem as igrejas mais ativas, onde você tem uma grande concentração de pessoas que servem a Deus, que são mais ativos em relação às coisas do Senhor. Para essa costa leste do país, onde eu estou, é um local onde existe uma certa frieza, uma certa resistência em relação às coisas do Senhor.
Então é um local onde você tem pessoas mais céticas em relação a Deus e as coisas do Senhor, lugar onde a ciência talvez é colocada à frente da fé. Onde eu estou, o estado de Massachusetts, é o estado que tem as principais faculdades do país. A MIT, a Harvard, a Boston College e tantas outras grandes faculdades, as principais faculdades talvez do planeta. Então é um lugar onde a ciência é colocada à frente da fé. É um lugar onde muitos grandes pregadores passaram por aqui, mas é um local onde as pessoas elas têm uma certa resistência em relação à fé. Então eu me deparei com isso, um lugar onde as pessoas sabem que existe a Deus, mas um lugar onde as pessoas elas têm certa resistência em relação a buscar a Deus. Então isso me fez ter uma visão distinta daquela que eu tinha dos Estados Unidos. E aí você tem esse grande desafio, que é poder levar essas pessoas a compreender a respeito de Deus e trazê-las à importância de poder estar na igreja buscando a Deus. Uau, eu mesma pensava dessa forma, né? Até na música a gente tem muita referência americanizada, Sim. A referência que as igrejas são assim, então até eu tinha essa expectativa, né? Surpreende a gente. E algo que o pastor falou, né? Lá ele está cercado dos gigantes da ciência, digamos assim. Lá, se ele não tiver algo especial, não tem como chamar tanta atenção, digamos assim, da população, porque lá todo mundo está vendo. As referências é Harvard, MIT, é tudo lá ao lado ao redor, né, digamos assim, das igrejas, dos cristãos. Então, nós temos que ter algo que brilhe um pouco mais do que a ciência, que brilhe mais, que resplandeça um pouco mais do que os olhos humanos possam ver, né, pastor? Você sabe uma coisa, Alexandre, que muito me chama a atenção? Uma vez um rapaz me perguntou o seguinte: eu não entendo por que a gente vê, por exemplo, que não acontecem hoje milagres como aconteciam nos tempos de Jesus, o doente sendo curado, enfim. Né? E eu respondi da seguinte forma: veja que nos lugares onde existem, por exemplo, dificuldades financeiras, pobreza, sistema de saúde ou educacional não é tão bom, você vê da mesma forma essas coisas acontecerem. Talvez porque as pessoas elas não tenham perto delas hospitais de renome ou condições financeiras, então as pessoas elas precisam se apegar a Deus. Eu vejo aqui no lugar onde eu vivo, o principal hospital do mundo é o Mass General, ele fica exatos a 7 minutos de carro de onde eu estou nesse momento. Meu Deus. Então, as pessoas, elas quando têm um problema de saúde, elas pegam o carro e a 7 minutos estão lá. Qualquer presidente do mundo, quando tem algum problema de saúde, vem para esse hospital que eu estou mencionando aqui. Então, as pessoas, quando elas têm um problema de saúde, ao invés de elas buscarem a Deus, elas falam: eu vou no hospital aqui do lado, porque os principais médicos do mundo estão aqui. Uau. Parece que é mais fácil. Nós não somos contra você buscar o auxílio médico, muito pelo contrário. Mas nós ensinamos a importância de buscar a Deus. Às vezes as pessoas, por essa facilidade que o país talvez ofereça, elas colocam Deus como segundo plano, ao invés de colocar Deus como primeiro plano. Talvez por isso não vejam esse agir de Deus de uma forma tão próxima. Talvez pela condição financeira que o país ofereça, elas entendam que basta trabalhar, que elas vão ter o dólar, vão ter o dinheiro. Elas não entendam que não adianta o homem dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores. É o Senhor que tem que guardar a cidade. É o Senhor que tem que vigiar a cidade. Senão tudo é inútil. Verdade. Tem até um salmo que diz, né, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas a minha confiança está no Senhor. E quando a gente tem muitas posses, né, muitos recursos aqui que a gente pode alcançar, a gente pode ir lá e fazer, a nossa confiança em Deus parece que não é necessária, né? Isso, infelizmente, é um grande problema que precisa ser mudado. Tem até aquele ditado, essência, né? O rapaz estava doente, ele falava: não, Jesus, Jesus, me cura, me cura, me cura. Aí Jesus opera um milagre na vida dele. Só que ele tinha tomado o remédio antes, daí ele faz uma oração: não, Jesus, não precisa mais não, já passou. O remédio já fez a cura. E eu acho que isso é uma realidade que o senhor vive aí, né? As pessoas têm acesso a tudo aí, têm um bom lado financeiro, têm bons trabalhos, têm boas escolas, têm bons hospitais. E aí que a gente tem que ver onde que os cristãos se destacam nesse lugar, né, pastor? Mas eu queria saber também, pastor, agora um pouquinho da sua conversão, testemunho do senhor, porque é algo que eu realmente não sei. Mesmo com todos esses anos conhecendo o senhor, eu nunca ouvi falar do testemunho do senhor. Como que foi, pastor?
Olha, eu praticamente cresci dentro da igreja. Os meus pais, eles se converteram. Eu tinha 6 anos de idade quando isso aconteceu, então fui levado à igreja muito cedo, né, pelos meus pais. Então acabei crescendo dentro da igreja. Acabei crescendo dentro da igreja e tive o meu encontro nessas minhas idas à casa de Deus. Eu não sou como algumas pessoas que acabaram vivendo uma experiência no mundo e por conta do sofrimento, por conta das dificuldades da vida, acabaram tomando uma decisão por Jesus. Diferente disso, eu tomei uma decisão por Jesus, por ser conduzido até a casa dele e por estar ouvindo as mensagens, por estar sendo ministrado na casa de Deus. Eu compreendi no meu coração que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu glorifico a Deus por isso, porque eu digo que isso me impediu de poder experimentar coisas ruins no mundo. Então, eu digo que eu sou aquela pessoa que eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí, eu nunca enfrentei nada disso que o mundo enfrentou. Eu digo que Jesus me privou de todas essas coisas. Eu glorifico a Deus por isso, por eu ter, desde cedo, à medida que eu ouvi a palavra, chegou ao meu coração, eu tenho para Jesus por tudo isso, eu tenho entendido que aquilo que ele tinha para a minha vida era o melhor, e eu ter dito sim para tudo isso. E por eu ter dito sim para tudo isso, o meu caminhar ao longo da vida foi melhor. E isso me trouxe muitas coisas maravilhosas. Primeiro, isso me trouxe cura, porque quando eu era pequeno, o Maria e Alexandre, eu tinha eczema atópico. Eu tinha, desde quando eu nasci, uma alergia no meu corpo, e essa alergia, ela tomava o meu corpo todo. E para os amigos terem ideia, eu cheguei a fazer todo quanto era tipo de tratamentos, minha família chegou a fazer todo quanto era tipo de tratamentos em busca de eu alcançar cura em relação disso, e nada dava certo. Eu cheguei a fazer raspagem na minha pele, inclusive, para tentar tirar aquelas manchas da eczema atópico. E pequeno, sendo conduzido à igreja pela minha mãe, pelo meu avô, o Senhor Jesus, nesse tempo, ele me curou desse mal, e eu, graças a Deus, vivi esse milagre na minha vida. Foi uma bênção muito grande. Eu não tenho uma marca no meu corpo de alergia, nada. E Deus foi maravilhoso comigo em relação a isso. O fato de estar servindo a Deus, isso me deu alegria de eu poder ter me casado, me deu alegria de eu poder ter uma família maravilhosa, me deu alegria de eu poder estar seguindo nos caminhos do Senhor ao longo de todo esse tempo, e de ter vivido experiências lindas e de viver experiências maravilhosas até hoje. Então, assim, eu posso dizer que eu não tenho um testemunho como dizer assim, eu larguei as drogas, eu não tenho nada disso. Mas o que eu posso dizer é que, glória a Deus, o Senhor me livrou de viver experiências ruins, e eu posso dizer que vale a pena tomar uma decisão por Jesus. Não perdi nada e não ter feito nada que o mundo oferece. Eu digo que eu posso olhar para trás e eu não tenho do que me envergonhar. Não tem nada melhor do que ver a graça de Deus se manifestando na vida dos filhos do Senhor, né? E, pastor, eu tenho uma pergunta. A gente falou aqui dos desafios, né? Das dificuldades sobre a cultura, sobre o idioma. E eu sei que o senhor, com certeza, toda a sua família conhecia uma das suas filhas aqui em São Paulo. E, com certeza, teve uma adaptação de vocês aí em Boston. E vocês se identificaram com alguma coisa? Com o tempo vocês se adaptaram, mas teve algo que você falou, olha, gostei, isso aqui eu não esperava, teve uma identificação? Vocês se identificaram com algo aí desse povo e que você com certeza se acostumou, né? Olha, nós basicamente aqui trabalhamos com a comunidade brasileira, imigrante, e também com a comunidade hispana, né? Então, aqui nós vivemos como uma extensão do Brasil. Boston vive em cerca de 500 mil de brasileiros. Então nós vivemos praticamente dentro de um Brasil aqui, né? Dentro de um estado brasileiro. E principalmente com mineiros, né? E viver perto de mineiros é maravilhoso. E tem muitos mineiros nos assistindo nessa hora. O povo receptivo e carinhoso é um povo mineiro, né? Então, assim, eu me senti muito abraçado por essa comunidade brasileira desde o princípio, né? Então, assim, isso me ajudou muito nessa adaptação.
Mas uma coisa que a gente fica com o povo americano é um povo muito sincero e direto. Isso é algo muito importante e eu sempre trago isso. Nós brasileiros temos uma mania, por exemplo, de tentar justificar muito as coisas. Então, por exemplo, eu marquei com você, Maria, de tomar um café, eu marquei com o Alexandre de tomar um café. E aí eu tenho um compromisso, eu não posso tomar um café com vocês. Aí eu vou mandar uma mensagem assim, me desculpa, porque, sabe, surgiu um compromisso. Eu fico dando uma volta para poder dizer que eu não vou. Sim. O americano, ele faz assim, não poderei mais ir. Acabou. É curto, direto e objetivo. Isso eu acho maravilhoso. Eu não preciso ficar dando desculpas nem justificativas, porque numa dessa a pessoa fica inventando história em mente, cria o que não existe. O brasileiro dá muita volta. Sim. O americano, ele é direto. É sim, sim, não, não. É aquilo que a Bíblia diz. Isso eu me identifiquei muito e eu acho positivo demais. Às vezes a gente acha que é até grosso ou mal educado quem é assim, mas na verdade eles são muito objetivos e diretos. O americano, ele confia. Se você errar com ele uma vez, esquece. Você não vai ter a segunda chance para acertar. Você tem que ser sincero desde sempre. Isso eu acho muito, muito positivo. Característica excelente, né? Eu prefiro assim também, porque eu me confundo fácil com as coisas. Se falar uma coisa e fizer outra, eu vou ficar assim, peraí, o que aconteceu? Então eu prefiro que seja assim dessa forma mesmo, um ótimo direto e reto. Costume, né? Uma cultura boa. Sim, sim. E pastor, eu tenho uma dúvida. Nós sabemos, né, a comunidade brasileira aí é muito forte, mas e quando os brasileiros querem levar algo para os americanos? No caso, o evangelho. Eles também recebem ou eles são mais rígidos, mais duros? Como que funciona, pastor? Recebem. O evangelho, eu acredito que ele é recebido em qualquer lugar e em qualquer tempo, né? Sem dúvida, ele é recebido. Há uma diferença cultural. Né? Essa diferença cultural, ela precisa ser conhecida. Há muitas igrejas aqui e essas igrejas, o trabalho delas, na sua essência, ela é feita de uma forma comunitária. O brasileiro, ele absorve mais do americano do que talvez o brasileiro transmita para o americano. Isso é uma verdade. Tá? Houve uma vez uma reunião de pastores e algo me chamou muito a atenção. Um pastor americano, ele fez o seguinte comentário. Ele disse assim, eu admiro muito vocês brasileiros, porque vocês fazem muitas coisas. Vocês trabalham, fazem isso, fazem aquilo, vocês são muito versáteis e dinâmicos em muitas coisas. Eu falo, mas quando vocês querem buscar mensagens, revelações, vocês buscam ler os nossos livros e vocês buscam absorver de nós. Eu falo, porque nós procuramos ser específicos e nos aprofundarmos e sermos especialistas em algo. Diferente de nós, que somos muito versáteis, realmente, é uma coisa do brasileiro, o americano, ele busca se especializar em algo. Nós, talvez pela nossa cultura e pela nossa necessidade, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. O americano procura fazer uma única coisa e se especializar naquilo. Então, essa questão de cultura, gera-se essa troca. Então, nós buscamos essa especialidade deles, e eles talvez buscam essa dinâmica nossa. Então, quando se une essa dinâmica com essa especialização, talvez isso se torne um casamento perfeito. Isso aí. Pastor, a gente está chegando no final, mas eu queria que o senhor compartilhasse com a gente uma palavra que esteja no seu coração, tanto para nós, também para o pessoal de casa. Por favor. Claro, com muito prazer. Olha, algo que nós sempre temos deixado claro dentro dos corações. E eu queria falar sobre Ezequiel 37, que é algo que nós temos esses dias ministrado na igreja. Eu tenho dito o seguinte, Deus tem poder para fazer todas as coisas. E Deus, ele tem poder para fazer coisas novas na vida de todos. Mas Deus não tem poder para fazer somente coisas novas, para fazer algo novo. Deus, ele também tem poder para fazer de novo. E eu creio que nesses dias, Deus quer fazer de novo. Havia um exército, e Deus deu uma visão para Ezequiel,
de um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos era um vale de um exército. E esse exército um dia foi um exército forte e poderoso. Deus poderia ter levantado um novo exército. Deus poderia ter feito algo novo. Mas Deus, ele decidiu fazer de novo. Ele decidiu fazer naquele exército que estava esquecido, que já era um vale de ossos secos, que somente tinha lembranças de um passado, de algo que tinha sido. Deus decidiu fazer de novo. E talvez na sua vida, você que está nos assistindo, chegou o momento de Deus fazer de novo. Deus poderia usar outra pessoa, Deus poderia fazer através de outro, mas Deus está querendo fazer através de você. Deus perguntou para o profeta, é possível esses ossos reviverem? O profeta naquele momento se esquivou e falou, tu sabes. É muito fácil nós dizermos, Deus, se for da tua vontade. Isso é uma resposta que qualquer pessoa pode dar. Nós vivemos na época do politicamente correto e é muito fácil nós nos esquivarmos das respostas e falarmos de uma forma bonita, como todo mundo quer que se diga. Tu sabes, que seja da tua vontade. O profeta, ele tinha que assumir a posição dele e nós temos que assumir a nossa. Deus disse, profetiza esses ossos. Ele tinha que assumir a posição dele, porque um profeta tem que abrir a boca e tem que profetizar. E no momento que Deus falou, profetiza esses ossos, ele fez o que cabia a um homem de Deus fazer. E no momento em que ele fez o que cabia a um homem de Deus fazer, Deus pôde fazer de novo. Levantou aquele exército. Então você que está assistindo a esse programa, chegou a hora de Deus fazer. E é na sua vida, aquele amor que deixou de existir, chegou a hora de novo acontecer. Através da sua vida. Então levanta a tua voz e profetiza. Declara novamente na tua vida, no teu ministério, o que Deus quer fazer de novo, através de você. Mas você precisa levantar o outro. É através de você. Montar um posicionamento. Porque nesse tempo, Deus quer fazer de novo. Ele vai fazer. Precisa assumir a sua vida. Olha isso no teu coração. É isso que Deus colocou para compartilhar. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebi essa palavra. Em nome de Jesus nós Amém. recebemos. E pastor, nós estamos muito alegres pela sua presença aqui no Movimento Jovem, por essa palavra, por toda essa trajetória, né, explicada para nós. Realmente foi um prazer para a gente receber o senhor aqui, pastor. Obrigada, pastor. Olha, a alegria é minha. Eu fico muito feliz em ver vocês, eu fico muito feliz em ver esse programa no ar, eu fico muito feliz em vê-los apresentando esse programa. Eu tenho um carinho muito especial por esse programa, até desde o princípio, né? Conhecer esse programa desde a sua fundação, desde o princípio, por ter feito parte desse projeto do Movimento Jovem e ver jovens como vocês, né? Que são uma geração futura, dando prosseguimento e continuidade a tudo isso, com esse esmero, com essa dedicação. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Então, que Deus continue abençoando vocês, que use vocês e que vocês continuem sendo exemplo, impactando essa geração, porque a gente vive um momento muito crítico da história e nós precisamos de jovens que façam a diferença e que vocês sejam esses jovens influenciadores realmente do bem e que levem essa juventude a crescer, levem essa juventude a fazer diferença, que Deus capacite de sabedoria a vocês, para que esse programa a cada dia possa impactar de uma forma positiva a essa nossa juventude. Deus abençoe e obrigado por esse espaço que vocês nos deram. Então a gente já está com a nossa convidada aqui, a Yellen, está aqui do nosso lado. Seja muito bem-vinda ao Movimento Jovem, Yellen. E ela não está sozinha, gente. A gente também tem aqui o Washington, que veio acompanhando o teclado. Sejam vocês dois muito bem-vindos ao Movimento Jovem, gente. Obrigada. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, imenso. E estar aqui é como não é, né? Vivendo as promessas do Senhor e vendo que o Senhor tem cumprido, né, em minha vida. Dia após dia, cada uma das suas promessas. Estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. É uma alegria pra gente receber vocês aqui. A casa é toda de vocês. Primeiramente voltem aqui, né? milhares de vezes também, em nome de Jesus. Mas realmente é uma alegria pra gente. Mas eu queria que você se apresentasse agora pro pessoal de casa que ainda não te conhece. Quem que é a Yellen? Olha, a Yellen é uma menina de 18 anos, lá do Rio de Janeiro.
Eu sou da cidade de Nova Iguaçu, nascida e criada lá. E sou da Igreja Assembleia de Deus, que fica em Vila de Cava, lá no município de Nova Iguaçu. E comecei a louvar com uns 6 anos de idade. A minha avó, ela frequentava a igreja, né? As congregações. Te levava lá junto? Isso. Você pequenininha? Sim. Que lindo. E aí, com 6 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade em uma dessas congregações. E, na verdade, né, bem pequenininha, com 3 anos de idade, eu falava pra minha mãe e pro meu pai assim, mãe, pai, eles contam isso, né? Vocês sabiam que vocês teriam uma filha loura, cantora evangélica? Porque eu criança, eu tinha um cabelo bem clarinho, né? Era bem loirinha. E aí, quando tive 6 anos de idade, eu tive essa primeira oportunidade na igreja e louvei. E eu cantei o hino todo errado. Não sabia falar muito ainda. Mas, assim, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira canção que eu louvei foi Sabor de Mel, da Damares. E, assim, foi bênção. E dali pra cá, comecei a desenvolver o meu ministério. E o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida e fazer suas promessas, né? Ainda no ventre da minha mãe recebia profecias. E, enfim, é isso, Gente, essa sou eu. Tão nova, gente, tão nova que assim, eu pareço... Gente, é Eu tô lindo me ver... sentindo um pouquinho velho. Ah, você é mesmo, tá? Mas você vê o agir de Deus desde pequenininha ali, as promessas indo se cumprindo. E o melhor de tudo, você crescendo e com essa convicção dentro do seu coração, sempre obediente ali, porque, né, as dificuldades vêm em qualquer fase da vida, gente. Na adolescência é uma loucura. Como, E velho? ela com 18 anos e já escreveu música, né? Sim. Gravou um videoclipe. E vamos começar então com o musical? A sua canção. Como ela chama? A primeira música que você vai cantar? É só um momento. É só um momento. Então, vamos ouvir aqui, abrir o coração, vamos lá. Vamos lá, prepare seu coração aí, em nome de Jesus e receba e faça aí na sua casa um lugar de adoração, em nome de Jesus. Tenha fé, isso que você está vivendo não é pra sempre, é só um momento. Você vai vencer. Tenha fé. Um soldado não vive sem suas guerras. É necessário tudo isso pra você crescer. Depois você vai entender. O mal pode até lutar contra você, pode achar que pode te vencer, só que é Deus quem vai lutar por ti na guerra. E Ele nunca perdeu nem perderá, nunca falhou e nunca falhará. Aguenta firme, tudo isso é pra você crescer. Depois você vai entender. É só um momento, isso logo vai passar. Continue crendo e não pare de adorar. Como um bom soldado, aguente até o fim. A vitória está tão perto. Sei que não entende agora, mas vai entender. Só não pare agora e mantenha sua fé. Como um bom soldado, aguente até o fim. A vitória está tão perto. A vitória está tão perto. Ô, glória, glória a Deus. Gente, que música linda! Aleluia. E Que quando lindo, foi Vitória. que o Espírito Santo foi ensinando você também a compor? Foi naquele momento que iniciou seu ministério ou foi recentemente? Como foi? Recentemente. Recentemente? Sim, eu estava dentro do meu quarto dos meus pais e eu estava sentada na cama. E de repente, eu vinha pedindo, sabe, ao Senhor, porque era um desejo do meu coração e, inclusive, nas profecias que o Senhor usava as pessoas para me dizer,
ele falava que eu tinha o dom também de compor, só que nunca tinha acontecido. E aí eu comecei a orar e o Senhor me deu essa canção. Uma canção ainda não foi lançada. E dentro do quarto me veio a letra e já veio a melodia. E aí eu fui pro meu quarto e fechei a porta. E ali eu comecei a compor e saiu. Glória a Deus. Em breve a gente vai lançar, se Deus quiser. Aleluia. Essa aqui ainda não lançou, então? Não. Eita, vocês estão Olha vendo aí. Exclusividade. Agora que é exclusividade, dá licença. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E você, Washington? Como que começou toda a sua história aí com Jesus, mano? Então, eu sou recente aqui em São Paulo, né? Faz 5 meses que eu cheguei, na verdade. Eu morei 13 anos na Europa, na Suíça. Então, eu desde pequeno sonhei ser produtor. Então, houve um momento na minha vida que teve as dificuldades onde eu nunca conseguia alcançar o sonho, falar, não, como eu vou fazer para poder chegar onde eu cheguei. Mas Deus sempre é bom, né? Ele sempre nos dá um escape ali, sempre nos mostra o caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, o tempo que eu passei na Suíça, eu posso falar que foi um processo para viver o que hoje eu estou vivendo, questão de música, produzir. E hoje estar aqui acompanhando a Aiele também é uma honra. Então, é isso. Resumindo, é Que isso. bênção, gente. Exercendo aí o ministério sempre para honrar o nosso Senhor. É isso aí, glória a Deus. E Ellen, queria que você falasse um pouquinho mais, porque ainda hoje é muito bom ver isso, porque Jesus tem levantado ainda jovens, pessoas da nossa geração que vão realmente impactar essa geração, que vão realmente impactar o mundo. O mesmo Espírito Santo que habitou nos grandes poetas de antigamente, os poetas gospel de antigamente, das pessoas, né, que ele foi ensinando, inspirando a escrever mais canções, ele tem inspirado também a nossa geração. A Liz passou aqui, eu creio que você conhece, a Natália passou por aqui também, você conhece. Bem jovem, né? E são pessoas jovens, são pessoas da nossa idade que têm realmente se levantado para adorar a Deus. Como está seu coração vendo esse mover do Espírito Santo na nossa geração? Olha, muito feliz, muito grata a Deus em ver, né, que Ele tem cumprido as suas promessas, tanto na minha vida, em ver muitos outros jovens também se entregando a Jesus e deixando Ele, né, nos usar. Eu faço lives no TikTok e assim, ali a gente pode ver a necessidade, né, das pessoas em ouvir falar de Jesus, em ouvir que o Senhor é bom, que eles não estão só, né? Por muitas vezes a gente se encontra em momentos que parece que a gente está sozinho, né? E teve uma vez que eu entrei em uma live, para abrir uma live no TikTok, e assim, eu tava sem vontade nenhuma de fazer. Mas o Senhor sempre me toca para fazer nesses momentos que eu não tem que quero. vencer você mesmo. Tá, vou obedecer. Sim. Tem que quebrar. E aí eu abri a live, no momento em que eu abri, entrou uma certa pessoa dizendo que ela estava prestes a tomar uma cartela de remédio para se suicidar. E ali naquele momento eu vi, sabe, a necessidade. E por muitas vezes é necessário a gente abrir mão do nosso desejo, né? Para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, assim, é muito bom a gente fazer o dia do Senhor, é muito importante, é muito especial. Eu amo estar ali, eu amo estar compartilhando daquilo que o Senhor ministra primeiro no meu coração para transmitir para outras pessoas. Então, assim, tem sido bênção. Glória a Deus. A música é uma forma de alcançar os corações também, né? Às vezes as pessoas não vão ouvir alguma palavra, mas através da canção. Sim. Tanto tocada quanto cantada, ali a ministração do louvor toca os corações. E aí eu queria saber de você, qual que é a importância do louvor para o espiritual das pessoas? Até ouvir as canções também e também poder cantar, né? Às vezes a gente não canta tão bem assim, né? Mas a importância da adoração para o nosso espiritual. Sim. Eu costumo dizer muito isso no TikTok. O pessoal chega, me ensina a cantar, como é que você canta tão bem assim e tal. E eu, gente, não é necessário, sabe, a gente ter uma voz bonita para adorar a Deus, saber falar bem, para evangelizar outras pessoas. Eu preciso saber ter uma dicção boa para fazer uma oração. Não é nada disso, porque o Senhor, Ele tá se importando apenas com o nosso coração, né? Ele olha primeiro para o nosso interior, e é isso que importa para o Senhor. Então, assim, o louvor, ele é muito importante, porque ele mexe, né, lá dentro. Então, assim, é um conjunto, não é só a palavra, não é só o louvor, é o louvor e a palavra. Juntos. Isso. E ele capacita também, né, gente? A gente começa sem cantar muito bem, mas aí depois aprende. E o importante é o coração estar preparado, né, Lê? Verdade, coração preenchido da presença de Deus. Exatamente. E Deus habita no meio dos louvores. Sim. Então, por isso que eu vou pedir mais um louvor aqui, pra gente continuar mais um pouquinho esse bate-papo. Mas eu queria pedir mais um louvor, pode ser? Pode, Então, claro. bora pra cima? Vamos pra cima, gente. Aumenta o volume aí da sua TV.
Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: eu não entendo como foi que eu venci. Mas olha o que o Senhor te diz: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Aleluia. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, e ele me trouxe até aqui só pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Sabe por quê? Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Que bênção. Glória a Deus. Essa música é linda, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tá por São Paulo por muito tempo ou já tá indo embora pro Rio de novo? Não, vou ficar aqui por uns 15 dias. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. E eu queria saber agora as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu ministério, acompanhar também os novos lançamentos, passa pra gente. Sim, todas as minhas redes sociais é @YelenVitória, com Y. Muitas pessoas confundem com I. É YELAN e o Vitória normal. Perfeito, Aí, Instagram, todas. YouTube, Isso. TikTok, Todas. Spotify, tudo. Tudo. Então, perfeito. E você, Washington? As minhas redes são Netinho Dias _, todas. Todas também? Isso. Instagram, TikTok, Facebook, Todas. tudo. Tudo é Netinho Dias. Fechou, Isso aí. então. Olha, Ellen, a gente agradece agradecer. muito pela sua presença aqui. A gente agradece muito também pela presença do Washington. O tempo vai voando aqui, né, no Sim. Movimento Jovem, mas a gente é muito grato por receber vocês aqui, em nome de Jesus. Amém, também sou muito grata, obrigada. E que seja a primeira de muitas, Exatamente. né? Nós Jesus. temos convite para voltar. Então, muito obrigada por vocês dois terem compartilhado Nós um pouco da agradecemos. história de vocês e também por essa novidade que você mostrou, falou Sim. pra gente da canção. Então, já fica o convite para as próximas vezes. Com E o certeza. nosso muito obrigada. E agora, galera, a gente vai para um rápido intervalo. Vai rapidinho. Espera aí rapidinho que a gente já volta com mais Movimento Jovem. Fala, galera, a gente voltou aqui com o Movimento Jovem e eu já quero pedir para a produção soltar pra gente o Tribuna do Jovem, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A doutora Olga já está aqui para falar com a gente, então, por favor, diretor, solta o VT. Então vamos começar agora o bate-papo, vamos receber aqui no programa a doutora Olga. Seja muito bem-vinda ao Movimento Jovem, doutora. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. É sempre muito bom a gente poder levar o conhecimento para as pessoas, né? Isso, é verdade. Hoje
A gente tem um tema interessante, né? Tema muito interessante. Qual que é o tema de hoje, Alê? É os jovens, as telas, os celulares. Será que isso faz bem? Será que isso faz mal? Doutora, vou até pedir uma licença para a senhora, porque nós fomos até as ruas para ver o que o pessoal das ruas acham sobre mexer no celular, se eles usam muito. Então, vamos ver junto? Roda aí. Para que você mais utiliza o celular? Eu utilizo mais meu celular para trabalho e também para diversão. Quanto tempo em média você fica por dia no celular? Eu fico por dia em volta de 6 horas, contando que eu uso para trabalho também. Quais os aplicativos que você mais utiliza? Seria de streamer, redes sociais? Eu uso aplicativos de redes sociais e streaming também, mas é mais redes sociais. Você acha que fica muito tempo no celular? Sim, Pretende diminuir o tempo de tela nesse ano? pretendo, é uma das minhas metas. Daniel, você utiliza muito tempo as redes sociais, o celular? Uso pra caramba, nossa, não saio dele praticamente. Mais ou menos quantas horas por dia você fica no celular? Bastante, acho que umas 5, 6 horas por aí. E quais são os aplicativos que você mais usa? É mais aplicativos de entretenimento, mais redes sociais? É assim, o TikTok, às vezes eu jogo também, essas coisas assim. E você acha então que você fica muito tempo? Muito, bastante mesmo. Mas você pretende diminuir? Pretendo, porque parece que dá muita coisa negativa assim também, fica muita coisa no celular, aí eu tô tentando poupar um pouco o tempo. Eu utilizo as telas para trabalho, de acordo com 2 a 3 horas no trabalho, e também para as redes sociais, uso pessoal meu. Quanto tempo em média você fica por dia? Olha, nunca reparei, mas provavelmente umas 5 horas a 6. Quais são os aplicativos que você mais acessa durante o dia? Redes sociais também, em todo, né? Você acha que fica muito tempo? Fico muito, bastante tempo. Pretende diminuir esse tempo de uso? Sim, pretendo, mas é muito difícil. Gisele, você utiliza muito tempo as telas mais para trabalho, para estudo? Para que você mais utiliza? Para trabalho. E quais são os aplicativos que você mais usa? Redes sociais, o streamer ou aplicativo de trabalho mesmo? Eu uso bastante WhatsApp, Instagram, TikTok e Netflix, Prime Video. Você acha que você fica muito tempo? Fico. Pretende diminuir esse tempo até o final do ano? Não sei, talvez. Eu gosto bastante de usar a rede social. E você acha que fica muito tempo? Sim, Pretende diminuir até o final do ano? pretendo. É uma meta. Uma coisa em comum, né, doutora? Que todo mundo usa bastante, alguns para trabalho, outros para diversão mesmo, para passar o tempo. Mas eu queria saber, doutora, já para a gente iniciar esse assunto, é saudável mesmo esse acesso contínuo no celular, nas redes sociais, ou não? Claro que não, né? Porque, na verdade, se você passa a maior parte do seu tempo olhando para o celular e interagindo com o celular, você está desligado da realidade à sua volta. Então, é muito comum, por exemplo, de repente alguém roubar o teu celular e você nem vê o que aconteceu quando você está parado olhando. E sem contar que, assim, nós somos seres sociais. Nós precisamos estar com as pessoas, nós precisamos abraçar, chorar, rir, gritar. Nós temos que ter esse contato com as pessoas. E quando a gente está usando o celular, né, ou qualquer tipo de tela, seja do computador, do tablet, a gente pensa que está interagindo. Mas na maioria das vezes a gente não está interagindo, porque se você parar para pensar, as redes sociais são um lugar onde as pessoas se exibem. Né? Olha, eu fui viajar, né? eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, e as pessoas só mostram o que elas têm de bom. Então, você ficar, né, à mercê de observar outras pessoas, e principalmente o jovem, né, o adolescente, que está numa fase de construção da própria identidade, quem sou eu, o que eu quero ser quando eu me tornar adulto, tudo isso acaba interferindo na própria autoestima dele. Então, não é bom que o jovem fique muito tempo no celular. Faz parte. Hoje em dia, todo mundo tem rede social, né? Eu mesma também tenho, eu também frequento a internet, mas assim, com moderação. Então, você pode, sim, interagir na internet, ter amigos, mas você precisa ter o contato pessoal. Por quê? Por exemplo, as pessoas usam muito o WhatsApp por texto, né? Raramente as pessoas mandam áudio porque o pessoal reclama, não quero ouvir áudio. Não consigo ouvir, não consigo ouvir, você demora, fala muito no áudio, manda um texto que eu leio rapidinho. Só que muitas vezes a pessoa não pontua corretamente.
né? Às vezes a pessoa ela escreve com uma intenção e quem lê interpreta de outra maneira. Então eu já vi muitas brigas na internet, né, por conta de má interpretação de texto. Porque, veja, uma coisa é eu conversar com você, por exemplo, eu fazer uma ironia, você percebe pela minha expressão facial, pela maneira como eu me movimento, que eu estou fazendo uma ironia. Agora, se eu simplesmente faço essa ironia por escrito, como que a pessoa vai interpretar? Verdade. Fica ali, né, solto. Exato. E tem um tempo indicado de uso de tela, porque a gente está falando de uso excessivo de telas e de redes sociais. Tem alguma indicação, assim, olha, é indicado você ficar 15 minutos, 30 minutos, principalmente nas redes sociais, né? Porque eu uso muito Instagram. Gente, eu tô estressada, eu tô frustrada com alguma coisa, eu não quero pensar em algum problema. Aí eu tô aqui, ó. Ou então para passar o tempo, eu tô esperando em alguma fila. E eu sei que isso também atrapalha, né? Porque é bom a gente ter um tempo de ócio, né? Um tempo ali realmente de espera. E eu não quero sentir aquilo e fico assim, não, tá, vou lá. E eu fico passando o celular. Na verdade, não existe um tempo padrão, né? O que existe é que você observe a sua rotina. Então, uma coisa, eu vi vários jovens dizendo, eu quero diminuir a quantidade de tempo que eu permaneço na internet. Então, como que você faz isso? Primeiro, observa quanto tempo você fica. Então, tenta se programar. Toda vez que você entrar na rede social, anota o horário que você entrou. E faça o que você tem que fazer. Quando terminou, olha o horário novamente. Veja quanto tempo você gasta e o que você fica fazendo. Anote. Eu sugiro que os jovens anotem. Por quê? Porque a partir de uma semana fazendo isso, você tem uma visão de como você tem utilizado a rede. Porque às vezes a gente está trabalhando, mas a gente dá uma escapadinha para ver as redes sociais. Então, tudo isso junta. É importante você ter essa noção do quanto tempo você utiliza para você poder diminuir. E se perguntar, por que para mim é tão importante? É o que você bem falou. Às vezes eu fico lá para passar o tempo. Mas será que não existem outras formas de passar o tempo? Talvez. Uma coisa para você pensar, claro. Cada um tem o seu jeito, mas às vezes as pessoas usam a internet realmente como fuga. Né? Eu estou com um problema em casa, estou com um problema na minha família, sei lá, briguei com o namorado, eu vou me distrair nas redes sociais. Tudo bem, faz parte, mas que isso não se torne um hábito, que isso não se torne um vício. Porque eu tenho recebido no consultório muitos jovens que já estão viciados na internet. E a gente é um ponto, né, negativo, né? Sim, é Como péssimo. chega nesse ponto? Quando a pessoa, por exemplo, é como se fosse um viciado em droga. O vício, para qualquer tipo de vício, quando você se abstém daquele vício, os sintomas físicos são muito semelhantes para todos. Então, por exemplo, a pessoa que está viciada em usar o celular. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada, cadê meu celular? Não está aqui. Aí eu não posso usar o celular? Aí a pessoa já começa a ficar ansiosa, ela começa a se movimentar, ela começa a não conseguir prestar atenção, porque ela fica o tempo todo, quanto tempo vai demorar isso aqui? Porque eu quero voltar para pegar o meu celular. Se ela perde o celular, ela entra em pânico. Se alguém rouba o celular dela, nossa, ela fica num desespero. E assim, se alguém usou o celular dela e acabou com a bateria, ela precisa usar. Ela fica desesperada. Preciso carregar o celular. Exatamente. Então, é um problema muito sério, Uhum. porque isso faz com que a ansiedade da pessoa se eleve a tal ponto que ela fique irritadiça, que ela briga com qualquer um. Então, por exemplo, a mãe dá uma bronca, ela briga com a mãe, briga com o pai, briga com a namorada, tem confusão na escola. Ou seja, a pessoa muda o comportamento dela por conta desse vídeo, porque ela só quer ficar nesse mundo da ilusão. Porque é um mundo de ilusão também, né? Verdade. E a gente comentou aqui também, principalmente essa parte dos malefícios, né? Porque é a parte que mais afeta a nossa juventude, a nossa geração. Só que eu queria saber também, existem benefícios em utilizar as telas ou não? Claro que tem, né? A internet veio para ficar, porque ela tem coisas muito boas também. Através da internet a gente estuda, a gente aprende a tocar um instrumento, a gente assiste o culto, a gente faz uma série de coisas boas pela internet. Então, a gente não pode simplesmente deixar a internet de lado, até as próprias redes sociais, mas a gente precisa saber escolher o que a gente vai ver, o que a gente vai curtir, o que a gente vai acompanhar na internet. Então, qual é o lado bom disso? Por exemplo, você tem a
a experiência de poder conhecer pessoas do mundo inteiro. É verdade. Você faz amizade com pessoas do mundo inteiro, com interesses em comum. Então, por exemplo, você pode encontrar alguém, né, que é cristão, que mora lá do outro lado do planeta, e vocês podem fazer amizade. De repente, essa pessoa pode estar vindo para o Brasil, você conhecê-la, ou você fazer um intercâmbio para o país dela e acabar conhecendo. Então, é bom para o currículo do jovem, né? Porque o fato de você estar na internet com um monte de gente, de culturas diferentes, de hábitos e costumes diferentes, isso colabora para que a gente aprenda a respeitar mais o outro, né? Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia é que os jovens, eles vivem muito em grupinhos fechados. Sim, então, o acontece. meu grupo é legal, o grupo do outro é horrível, e eles começam a brigar entre si. Fica, verdade. Às vezes, por falta de conhecimento, ignorância pura mesmo. Né? Então, acontece. a internet, as redes sociais, elas também colaboram para isso, porque você começa a ver pessoas com gostos diferentes, né? Gosto musical, forma de se vestir, forma de se expressar, né? O Brasil, por exemplo, tem vários tipos de dialetos, vamos dizer assim, né? Cada um com seu sotaque, a sua maneira de falar. Então, tudo isso é positivo para o jovem. Como eu disse, para você procurar um trabalho também, aprender a fazer o currículo, conhecer gente. Então, você pode, através da internet, das redes sociais, fazer um trabalho voluntário. Legal. Ajudar o próximo de alguma forma. Então, existem muitas coisas boas na internet, desde que você saiba procurar. Porque o que eu observo é que boa parte dos jovens e de todo mundo que usa a internet é ficar muito focado no glamour, na aparência, Só no que tá ali na aparente. fama. Doutora, você falando assim, fez eu pensar em substituições, né? Porque foi isso que eu fiz. Eu usava muito tempo o celular. Mas também a gente em São Paulo, né? Muito tempo no transporte público, muito tempo fazendo outras coisas. E eu não gosto de ficar assistindo série, né? Tem gente que fica assistindo série. Eu substituí, ao invés de usar uma rede social de vídeos curtos, aí eu fui procurar assuntos que me interessavam. Sim. E um vídeo realmente completo, bem trabalhado, que tem, como você falou, né? Tem possibilidade de você estudar e de você aprender ali através da internet. Exato. Então é uma boa forma, né? De você Sim, é uma forma maravilhosa melhorar. de substituir. Fazer Como uma eu boa disse, substituição. né? Você pode aprender instrumento, você pode aprender a cantar, você pode aprender uma língua, você pode aprender tanta coisa, né? De repente até aprender a ganhar dinheiro com a internet, fazendo algum Que era o que eu estava artesanato. fazendo, eu estava fazendo isso. Renda isso, eu quero saber mais de renda isso. Ou muita seja, coisa boa. existe muita coisa boa, só que assim, boa parte das pessoas passa o maior tempo olhando a vida alheia. Né? Ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E isso não agrega em nada. Tudo bem, nós somos seres sociais, a gente gosta de saber da vida dos outros, principalmente das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas não só isso, a gente precisa saber usar o tempo, porque a vida é finita. Então, principalmente o jovem, ele tem que aproveitar esse momento de oportunidade para ele melhorar o currículo dele, para ele aprender várias coisas diferentes, uma língua, enfim, para que ele possa, quando ele for para o mercado de trabalho, ele encontrar um bom trabalho para ele também. Isso aí. Porque quanto mais você aprende, quanto mais coisas você tem no seu currículo, isso colabora para um bom emprego também. Então tem muita coisa boa, né? Da maneira certa, traz mais benefícios do que malefícios, Exatamente. né? E, doutora, eu queria que a senhora deixasse aqui pra gente as redes sociais da senhora, pra gente também acompanhar as coisas boas da internet. Passa pra gente? Legal. Eu estou na internet, para vocês terem uma ideia, eu tenho meu site desde o ano 2000. Uau! E ele vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje ele está com mais de 1000 páginas, né? Eu sou rata velha de internet. Então, assim, eu sei todos os problemas que existem, eu sei como mostrar o caminho para sair. Então, para os viciados em internet, existe solução. Eu tenho um site na internet com o meu nome, olgatessari.com. Lá você tem textos, vídeos, testes, uma série de coisas ali. Tem o meu canal do YouTube e assim, em todas as redes sociais, e o YouTube é @olgatessari. Então, quem quiser me seguir, eu também esclareço dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente está conversando, é só escrever, que eu faço questão de responder eu mesma. Aí, então fica o nosso muito obrigada, doutora, Eu pelo que agradeço. ensinamento de hoje. Muito obrigado, Obrigada. doutora. E agora a gente vai ter o quê, Maria? Gente, vai ter trilha da dica, né, meu? Então o pessoal Trilha não da pode sair daí. Só tem que ficar aí, porque daqui a pouquinho a gente tem trilha da dica. Então aguarde um pouquinho que a gente já volta.
Autorama. Um hobby que atravessa gerações. Se refere a um tipo de modelismo onde miniaturas de carros de corrida simulam uma disputa de verdade. Trata-se de um tipo de pista para conduzir os mini-automóveis ao longo de seu percurso. Os primeiros Autoramas surgiram em 1912 e foram fabricados nos Estados Unidos. O brinquedo, que sempre foi muito popular no Brasil, ficou ainda mais emocionante e realista com o uso da tecnologia. Um universo cheio de adrenalina e história para contar não podia ficar de fora do Trilha da Dica. Por isso, nós fomos falar com quem entende do assunto para saber tudo sobre essa parte do apaixonante mundo da velocidade. A minha paixão pelo Autorama veio desde criança, desde 6 anos, 7 anos. Aqui em São Paulo havia o Salão da Criança. Então meu pai me levou e eu vi aquela pista enorme. E começaram a divulgar, 66 aproximadamente, 65 anos, começaram a divulgar os Autoramas. Aí eu pedi de Natal para o meu pai. E desde então eu sempre brinco com isso. Até 1981, quando eu resolvi montar uma pista. Isso virou um hobby desde que eu comecei a frequentar as pistas de madeira, que foi na década de 70. Aí já tinha o Ibirapuera, que tinha uma pista de madeira profissional e tudo mais. Então isso começou a não virar mais a brincadeira de casa, e sim competições. As diferenças do Autorama, desde quando ele surgiu, os primeiros não eram elétricos e nem a explosão. Os primeiros eram a corda. Então, que nem brinquedo, carro a corda, só que ele tinha um circuito. E ele andava naquele circuito só. Então você dava a corda e ele coisava. E depois o americano fez alguns com explosão, mas não é considerado Autorama, é considerado rádio controle, porque ele andava numa pista, claro, mas numa reta só, era combustão. Depois o slot car mesmo foi sempre Autorama com a fenda, então era elétrico. Tudo isso é elétrico. Os motores feitos pela Tesla foi desenvolvido pelo pessoal do Autorama, entendeu? Então, engenheiros da Rikseg americana realmente desenvolveram o motor para o Tesla. Quer dizer, então tudo tem a ver. Agora, precisa ver essa nova geração se vai querer brincar, talvez o brincar em casa, por causa na frente de uma tela de computador, seja mais fácil e mais barato, talvez, não sei. Mas perde muito o pegar, o sentir o carrinho, preparar, porque o videogame ou o próprio jogo de computador, ele é muito virtual. Então, aqui não, aqui um menino vem, vai bater, vai quebrar o carrinho, ele vai sentir que quebrou o carrinho, e não no videogame que ele dá um start e volta tudo pro zero. Aqui a gente não só brinca, como também faz manutenção e conserta carrinho. Então todo o competidor vai ter esse trabalho de mexer. Então, vamos lá para a oficina que eu vou mostrar como é que se faz isso. E é a interatividade com a parte mecânica e tudo mais. Vamos lá? Agora estamos aqui na oficina e eu vou mostrar 2 tipos de carro, o réplica e o bolha, tá? O réplica normalmente ele vem pronto, então você tem que abri-lo. Depois você tem motor, coroa, pinhão para mexer, o próprio tipo de pneu que você pode trocar se a categoria permitir, a suspensão dianteira você pode via regular. Então, você tem que ter um gabarito para ver se o carro está todo em ordem. Nós temos uma máquina que é um torno que retificamos o pneu para um diâmetro específico para um determinado campeonato. Aí depois de pronto, tá vendo? O carro pode ter luz. Então a gente depois é só montar. Acabou o réplica, tudo bem, estamos aqui. Agora vamos partir para um que é o mais tradicional de todos, que são os carros asa. Então é um motor que dá quase 100 mil RPMs, o motor é soldado no chassi, a coroa e o pinhão também, você tem que... Não é parafusado o motor tem que ser soldado, porque quando bate, para ele não desregular. Aí depois tem os pneuzinhos, que são aderentes, que a gente faz a mesma coisa que naquele, pode tornear, rebaixar, para que ele seja mais competitivo.
nessa categoria de asa, que usa essa carroceria assim, com esse efeito aerodinâmico, carrinho de 60 gramas que faz a pista de 48 metros em menos de 2 segundos. Então é um carro muito rápido. Esse já é uma carroceria, tá vendo, mole, flexível, em que a gente não usa parafuso para fixar. Ainda como desde que foi lançado em 60, a gente usa alfinetes para fixar. Então isso lógico, uma criança de 6 anos não faz isso, mas um adolescente de 12, 14 anos já começa a mexer. Então ele tem a sensação do que ele preparou, do que ele mexeu no carrinho, melhorou ou piorou o carro no andar. Então isso é bem bacana, não fica no artificial. Os carrinhos estão prontos, agora vamos para a pista testá-los. Uma numa pista e outra na outra. Vamos lá? Carro na pista, vamos fazer o teste. Agora vamos para uma pista profissional chamada Blue King. Esse nome foi dado porque ela foi feita para o Elvis Presley em 1964, e até então é o mesmo circuito até hoje. Mostra um centro de treinamento de cães. Vamos falar sobre o adestramento de animais. Adestrar um cão vai muito além de ensinar a sentar, rolar e dar a patinha. Segundo especialistas, o processo contribui para a socialização do animal e para deixá-lo menos estressado. O Felipe, mais conhecido como Mr. Pet, nos explica sobre a importância do adestramento. Bom, a importância do adestramento hoje para o pet não é só importante para o pet, mas também para o dono de cão. Porque o objetivo de um adestramento é gerar vínculo entre o cão e o dono. Muitos cachorros, se eles falassem, né, igual nós seres humanos falamos, eles iam chegar para o dono e falar: pelo amor de Deus, abre a porta, deixa eu ir embora. Por quê? Os donos não têm vínculo com o cão. Por isso que muito cachorro, quando abre o portão, ele vai embora. Então a importância do adestramento é o gerar vínculo entre o pai de pet e o pet, a família, né? Então, quando hoje nós temos um filho humano, nós procuramos dar melhor escola, melhor roupa. Só que hoje, 90% da população fala que é o filho o cachorro. Só que quando o objetivo é educar o filho o cachorro, os donos não estão nem aí. Então a importância do adestramento é gerar vínculo entre dono e cachorro. E assim eu vou ter uma convivência legal com o meu cão dentro de casa e fora de casa. Porque muito cachorro, quando o dono sai para passear, o cachorro puxa, o cachorro abre reatividade, porque não tem vínculo nenhum com o dono. Então a importância do adestramento é ensinar o dono a lidar com o cão dele. Agora que aprendemos que o vínculo gerado entre o tutor e o pet por meio do adestramento é fundamental, precisamos entender qual é o melhor momento para adestrar um cãozinho. Qualquer idade você pode adestrar um cachorro, desde o cachorro mais idoso até o cachorrinho mais novinho, tico-tico, né? Então, o ideal, né, dos donos começarem um adestramento é, a partir do momento que você pegou esse cão, 45 dias de vida para 60 dias, é mais fácil escrever uma história do zero ou reescrever uma história? Com certeza do zero. Né? Então você vai começar a mostrar pro filhotinho o que você espera dele. Então você vai ensinar o que ele pode e o que ele não pode, colocando regras e limites. Então é importante eu ensinar o filhote do zero do que esperar ele ter hábitos errados, né? Para eu tirar esse hábito errado para mostrar o que é certo. Só que qualquer idade o cachorro ele aprende, desde o cachorrinho de 60 dias até um cachorro de 10, 12, 13 anos. No último mês aqui a gente liberou uma cachorra de 12 anos de idade que estava mordendo a dona.
Então, hoje a família tá super feliz, né? Então, qualquer idade o cachorro ele aprende, porque ele não tem noção de tempo. Ele não fica, poxa, Felipe, ontem eu fui lá naquele parque, foi legal conhecer aquele cachorrinho. Será que amanhã eu vou voltar naquele parque? Não, porque o cão ele vive o presente. Então ele não vive o passado e nem o futuro. 10 segundos e 10 horas do cachorro é a mesma coisa. Então qualquer idade, nós podemos adestrar o cão, porque eu tenho que oferecer a rotina correta para aquele cachorro. Se eu supro as necessidades fisiológicas desse cão, ele vai ser um cão certo dentro de casa. Por isso que é importante pôr regras e limites. Sabendo que todas as idades podem ser adestradas, vamos conhecer as técnicas mais utilizadas hoje em dia no mercado. Eu, Felipe, eu considero 3 tipos hoje de adestramento. O negativo, que são aqueles métodos antigos, né, que adestradores antigos que não se atualizam nos métodos, utilizam com o cachorro. Então só usa a força bruta para condicionamento, né? E nesse método antigo, o adestrador ele trabalhava sozinho com o cão. E depois de alguns meses, o dono trabalhava com o cachorro. Tá? Então eu sou contra esse método negativo, porque hoje o objetivo é treinar o dono. O método do 100% positivo. Ai, Felipe, não pode falar não pro cachorro. Mentira, pode. Né? Muitas pessoas falam que vai traumatizar o cachorro, e não é verdade. Porque se você não coloca a regra e limite pro seu cachorro, se você é do 100% positivo que não corrige, ele vai sim continuar tendo atitudes erradas, né? E o método que eu utilizo, que eu gosto, né, que eu denominei aí, né, nos tempos que eu tô trabalhando com o cachorro, é o positivo instintivo. Por que positivo instintivo? Primeiro nós temos que entender que nós estamos lidando com um animal irracional. Então ele simplesmente age por instinto e emoção, certo? Então é ilógico eu conversar com um cachorro, porque ele age por instinto e emoção, agitado e calmo. Então por que positivo instintivo? Positivo porque nós vamos condicionar o cachorro através do positivo, utilizando recompensa, petisco, ração principalmente. Você criar valor na ração. E instintivo porque nós utilizamos o instinto do cão do jeito que ele se comunica. O adestramento estimula a inteligência e os entretém. Além de melhorar a relação com o dono, com outras pessoas e com os demais animais, eles passam a ter mais respeito e admiração pelo tutor, a ser menos ansiosos, mais calmos e mais felizes. Para finalizar, né, que eu posso passar aqui de recado para os donos, se você ama o seu cão, procure gerar vínculo com o seu cachorro. Não desista do seu cão, por mais que ele seja um cão reativo, um cão agressivo, um cão que te puxa no passeio. Não desista do seu cão. Nenhum cão ele nasce com esse comportamento errado. São os donos que criam esse comportamento. Então, se você ama o seu cachorro, busque um profissional para mudar você. Porque se você mudar, o seu cachorro vai mudar. Então, a importância de eu ter um cachorro dentro da minha residência, dentro do meu espaço, eu tenho que entender que é importante eu gerar vínculo, é importante eu aprender a me comunicar com o cachorro do jeito que ele entende. Porque se eu tenho um cachorro desequilibrado, esse cachorro não é feliz. Agora, se eu tenho um cachorro equilibrado, esse cachorro ele vai ser feliz. Então, se você ama o seu cachorro, faça o seu cachorro feliz. Voltamos, galera, desse Trilha da Dica abençoado, e agora a gente vai para um momento aqui que meu coração ele chega a queima, porque a gente vai lá pro Nordeste aqui no Movimento Jovem, né? Marcos, seja muito bem-vindo ao Movimento Jovem. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Estou muito alegre de estar aqui com vocês. Glória a Deus. É um prazer para a gente receber o senhor aqui. Como de costume, né? A gente sempre recebe muitas pessoas aqui. Só que agora o meu coração fica mais aquecido, porque o Nordeste lembra minha família. A nossa lembra família. Nossa família, a sua família também, lá da Bahia. A minha também, da Bahia, bem do nordestizão da Bahia. E aqui nós temos nordestino raiz para falar um pouquinho sobre o Evangelho de um jeito específico, né? Prosa e Canto. Prosa e Canto é um evento que a gente participa todo ano. No estado de Goiás. Vamos participar esse ano novamente, agora no último final de semana de junho. Mas a Missão Sal da Terra, da qual faz parte, a Banda Sal da Terra que eu faço parte, a gente trabalha evangelizando o sertão e, em especial, pequenas comunidades rurais do sertão sertanejo. É um grande desafio para a igreja hoje. Estima-se que mais de 5.000, entre sítios, povoados e distritos, mais de 5.000 dessas comunidades ainda não têm a presença da igreja evangélica no sertão nordestino. Então, nosso trabalho com a música é
especificamente nessa região. Uau! E como surgiu esse projeto? Quando ele começou e como começou? Eu me converti há muito tempo atrás, e quando eu me converti era no tempo das comunidades evangélicas, o Único, Tu És Soberano. Então, as músicas que eu fazia eram nessa linha. Depois Deus começou a me dar umas músicas muito diferentes para a época. Hoje já são comuns, mas eram muito, muito diferentes porque eram músicas regionais nordestinas e que tinham letras ou que falavam do amor de Deus ou que convocavam a igreja a fazer o mesmo. E nós entendemos que Deus estava começando um novo momento, formamos a banda Sal da Terra, já com esse intuito de evangelizarmos o Nordeste rural, mais especificamente o Sertão, e é onde a gente está lá nesses 29 anos, caminhando para 30 anos já de caminhada com a banda. Eita. E agora uma missão. Glória, eu queria só uma pergunta. Quem compõe esse grupo de Sal da Terra? Quais são os instrumentos que vocês tocam? A gente usa, na verdade, os elementos culturais da música. Então, a zabumba, o triângulo, a sanfona, o pau e corda. Então, a gente usa a música regional nordestina para falar aos nordestinos, em especial os que estão no interior, do amor de Deus. Isso aí, gente. Falando do jeito que vai ser ouvido, né? É verdade. E eu vou pedir agora ao pessoal de casa aumentar o volume, porque eu vou pedir uma música muito específica aqui, de Sandália ou Alpercata. Fala um pouquinho dessa canção pra gente e depois manda uma palhinha dela. Legal. A gente começar com essa música é muito legal, porque essa música foi uma das primeiras que eu compus e fala da nossa caminhada no sertão. E ela diz assim: de sandália ou de alpercata, comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta, ou em cima do caminhão, os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. E ela é mais ou menos assim, ó. Vamos embora. De sandália de alpercata, comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão, os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Como é que tá teu pé? Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregai o evangelho, esta é a nossa missão. Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. É verdade? É palavra de Deus? Os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. E por aí vai. Eita, coisa boa. Glória a Deus. E eu queria que você falasse pra gente, Marcos, quais são os maiores desafios, as coisas que mais impactam, né, quando você vê, quando você chega num lugar, porque eu falo isso porque minha família é bem do Nordeste mesmo. Você falou que conheceu um pouquinho ali da parte ali de Sergipe, Aracaju, foi subindo um pouquinho, foi subindo mais um pouquinho, chega lá onde está a minha família e me gerou um impacto ver o pessoal tendo que caminhar muito tempo para buscar água. A gente vê as casas simples feitas de barro, que não tem nem luz elétrica, não tem nada disso. E qual foi a coisa mais impactante que você já viu nessa caminhada, nessa jornada lá no Nordeste? O maior desafio é o mesmo, né? Não há nada de novo debaixo dos céus. O maior desafio é a falta de obreiros. Esse é o grande desafio. Mas o Nordeste, e em especial o Sertão, é uma região de grandes desafios, né? Todos os índices sociais, os piores do Brasil pontuam nessa região, nessa imensa região, né, chamada Sertão Nordestino. E também a situação espiritual não é diferente. Nossa. Né? Há muito que ser feito, muito que ser evangelizado. Tem muitos lugares ainda precariamente evangelizados, pessoas que não têm a referência
de quem é Jesus, sua pessoa e sua obra. Eu já conversei, já evangelizei nordestinos que tinham Jesus como um santo, como tantos outros santos do credo, do catolicismo popular. Então, é um grande desafio, né? Se não bastasse a seca, a estiagem que traz tantas agruras, a divisão de renda per capita tão deficiente no Nordeste, a educação, saúde, enfim. Se não bastasse os índices sociais, não é? A questão espiritual também não é diferente no sertão. Há muito que ser feito e precisamos atender aquilo que Jesus recomenda. Uau. A seara é grande, orai para que o Senhor envie obreiros para a seara. A gente fala muito de missões aqui, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que, igual o pastor Elvis, que foi recentemente de volta para Londres, e a gente fala de expandir, de ir para fora, mas o nosso Brasil é imenso, né? E como vocês vão bem ali na lacuna, que é o povo rural, é um povo específico, né? Como se eles estivessem esquecidos e o evangelho precisa alcançar. Como que vocês trabalham para que outras pessoas também cheguem e participem também desses projetos com vocês? O Sal da Terra, nós começamos como uma banda, hoje nós somos uma missão, como eu falei anteriormente. Então, existem profissionais liberais de tantas áreas que atuam com a gente. Então, a gente constrói poço no sertão, constrói casa, capela, né? A gente leva profissionais de saúde, médicos, dentistas. Todos os anos, nos meses de janeiro e julho, a gente faz trabalho levando pessoas de várias denominações, porque nós somos uma missão interdenominacional. Então, a gente leva pessoas de várias denominações nessas caravanas e a gente vai para um campo específico onde a gente conhece um obreiro que está ali precisando de uma ajuda, que está precisando de um empurrão ali no evangelismo. E quando a gente chega lá, a gente se depara, né, com tantas necessidades, né? A saúde, a infraestrutura, e a gente, dentro das nossas possibilidades, com os profissionais que a gente dispõe, a gente ali, naqueles dias, a gente faz uma série de ações que acabam dando muito resultado, sobretudo para o reino. Uau. As pessoas recebem o evangelho e percebem o evangelho não só pregado, mas um evangelho praticado, não só falar do Deus que ama, mas praticar o amor de Deus. Uau! A obra ali, a fé sendo manifestada nas obras, né? Glória a Deus, que bênção, né? Exatamente, e é uma bênção porque é um povo que é muito idólatra hoje em dia. Hoje, querendo ou não, fui recentemente lá e continua do mesmo jeitinho a cidade. Isso é até engraçado, porque não muda. A gente mora aqui em São Paulo, então a gente vê tudo mudando de uma hora para outra. Rápido, aí do nada, né? Abre mais uma via na Marginal, aí acontece outra coisa. Lá é um lugar que não muda. É o pessoal tudo calminho, tudo tranquilo. E querendo ou não, se o evangelho chega naquele local, ele faz uma transformação não só espiritual, mas gera uma transformação em tudo, né? Porque foi um povo que foi criado de tal maneira, que sempre aprendeu de tal jeito, que tal jeito que se eu viver de tal maneira vai dar certo, tudo bem. E o evangelho chega impactando, mas mostrando o amor de Deus. Isso é o mais importante. Eu creio que o evangelho, ele tem que chegar nesses lugares, cara. Eu creio que o evangelho, ele tem que impactar mais gerações em nome de Jesus. E é o que vocês têm feito e o meu coração muito se alegra, hein, Marcos? Pois é. A gente, por exemplo, nós recebemos uma visita de uma médica daqui de São Paulo. E ela perguntou a idade de uma menina que estava na 5ª série. 13 anos ela tinha, mas ela não soube responder. Qual a sua idade? Ela não sabia a idade. Na 5ª série ela não sabia a idade. Nossa. E ela ficou angustiada com aquilo. E ela disse assim: Marcos, nós precisamos fazer alguma coisa. E nesse lugar onde essa menina mora, chama-se Boqueirão, fica no sertão de Pernambuco, a 18 quilômetros do asfalto, um distrito com ruas calçadas, tem escola, tem toda a infraestrutura urbana básica, mas tanta carência. Nesse lugar a gente colocou uma escola de aula de reforço. E a gente tem visto não só o evangelho que transforma o coração e, sobretudo, isso, que faz com que o homem passe a ter uma nova vida em Cristo Jesus, mas também o evangelho que transforma o cidadão, que transforma a vida das pessoas enquanto cidadão. E a gente montou essa escola, já vamos agora para a 3ª escola montando no sertão rural, em pequenas comunidades que estão no sertão rural, justamente por isso, tentando de alguma forma ajudar, não é, no resgate não só da vida da pessoa
com relação à transcendência, com relação ao Senhor Jesus, mas também o resgate da pessoa nesses dias aqui na Terra. Amém. A gente pode pedir agora, então, mais uma canção? A gente tem aqui, Dia Quente de Sal. Dia Quente de Sol. Oxe. Essa música tem 2 títulos, na verdade. Ela também chama-se Meio de Feira, que é um local que a gente gosta muito de evangelizar. A gente bota ali a caixinha de som e começa a falar de Jesus para aquele povo, e é tão bom. Porque a gente encontra uma pessoa que não queria na igreja de crente, como eles chamam, né? E, de repente, eles começam a ouvir o evangelho e a gente começa a interagir com eles. E quantos ficam conhecendo Jesus no meio da feira, num dia quente de sol? É mais ou menos assim, ó. Dia quente de sol, no calor do verão, eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Qual a missão? Vou pregar ao sertão. Eu vou levar a viola, fazer a minha oração, pedir que Deus me acompanhe com sua proteção. Eu vou cumprir a missão, se eu não vou, que Deus tem me ordenado. Vou pregar ao sertão. Entenda sertão como todo coração árido sem a presença de Jesus. É verdade. Uau. É verdade. Quantos corações não precisam realmente ser inundado pelas águas do Espírito, não é, Marcos? Com certeza, pastor. E eu queria pedir para você agora passar para a gente as redes sociais, tanto do projeto quanto as suas também, para o pessoal acompanhar. Como a minha caminhada está no Sal da Terra desde o início, então meu nome acabou, meu sobrenome modificando. Hoje as pessoas me conhecem como Marcos Sal da Terra. Era Marcos do Sal da Terra e virou Marcos Sal da Terra. E você me encontra aí como Marcos Sal da Terra nas redes sociais. Mas a da missão, não é? Sobretudo, é onde você vê muitas fotos, muitas histórias dessa caminhada da gente. Sal da Terra Missão. Missão, evidentemente, sem o tio. Sal da Terra Missão. Você encontra a gente lá e pode nos acompanhar. E, por favor, orar por nós. É isso aí, glória a Deus. E quem sentir no coração, acompanha lá, vê todos os projetos, porque o Espírito Santo tem sido ministrado, sim, ao sertão. E aqui fica o meu abraço para todo mundo que assistiu essa programação. A gente vai encerrar com o Marcos cantando ainda. Só que aqui fica o meu abraço. Foi muito bom estar com vocês por mais um dia, por mais um sábado aqui na presença de Deus. E fica o meu abraço. Maria, é contigo? Muito obrigada, você que acompanhou até aqui. Esse programa foi abençoado, edificou a minha vida e eu creio que a sua também. Então a semente do Senhor já foi plantada no seu coração, então deixa dar frutos e vai cumprindo aí a missão que o Senhor Jesus também entregou nas suas mãos. E agora vamos de musical para finalizar com chave de ouro. E a missão começa com oração, então vamos orar pelo Nordeste. Coração nordestino. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude a sua história.